Seja bem-vinda. Prazer sempre tê-la aqui. Tudo bem? Olha, elegantérrima como você. Eu adoro os looks. A gente troca figurinha de looks, né? Sandálias, sapatos, roupas, é o máximo Bolsas. isso. Bolsas, as paixões, né, das mulheres. Não tem jeito. Anel, pulseira, quem é que não gosta, né, meninas? Pois é, né? A gente gosta de tudo. Gosta de casa bonita, gosta de roupa, gosta de carro, gosta de tudo. Agora, tem esse lance também. Quando a gente começa a gostar de tudo e começa a prestar atenção, querer sempre melhorar, a gente tem que começar com a gente, né? Porque quando nós não estamos bem, é impressionante como nada flui, nada funciona e as coisas não saem do jeito que a gente planejou. Assim como muitos casais, né, doutora Gisela, que estão tentando engravidar, alguns que descobriram algumas patologias, outros que não encontram aí um fator, algo que explique por que esse casal não consegue engravidar e estão tentando há tanto tempo. Então, essa pauta muito, muito bacana que você sugeriu. E mais ainda, a doutora Gisela está escrevendo um livro sobre isso, né? O assunto é tão importante e eu tenho visto, assim, tantos resultados no consultório que realmente eu resolvi escrever esse livro. Olha que legal. Mas assim, pautado em tudo que é comprovado cientificamente. Então esse livro está muito trabalhoso, porque outro dia eu estava até comentando, né? Eu lembro que eu tinha ouvido falar, ou melhor, lido em algum lugar uma informação, aí eu fui atrás de artigo científico. Eu fui achar uma tese de doutorado de 300 páginas, que eu tive que ler para realmente colocar essa informação, sabe, com consistência. Então, qual é? Que assim, a ideia é a gente começar nosso papo falando assim, os problemas, o que de fato vai aumentar a chance da infertilidade. Exato. Inclusive, nesse caso, essa informação era uma informação sobre epigenética. O que é isso? Hoje a gente sabe que os genes, eles contam geneticamente 20%. 80% vem do meio ambiente, que até nós vamos tocar nesse assunto hoje. E a mulher é o meio ambiente do bebê. Então, quando eu falo, vamos resgatar o nosso organismo como ele deveria ser, nutritivo, assim, cheio de boas coisas e tirar as más, você está fazendo o quê? Você está mudando a história da doença do filho que você vai gerar. Então, essa informação é científica. Lógico que em ratinhos você tem muito mais facilidade, porque você pega a prole, depois você faz uma modificação e vai olhando as próximas, né? Então, o que eles viram? Que até a 4ª geração, o que você modifica naquela mãe e beneficia a criança, você perpetua 4 gerações. Olha que bacana. Então, uma mulher que está grávida ou que já está fazendo uma mudança alimentar para engravidar. Isso. Esse bebê tem chance, então, de nascer super bem, com mais saúde e perpetuar. Então, o neto vai ficar melhor. Que legal. Não, é bárbaro. Mas aí você veja a nossa responsabilidade quando a gente passa a saber disso. Então é por isso que eu sempre falo, vamos rever a nossa alimentação, é o que eu mais falo nos meus livros, voltar a comer comida de verdade. E, lógico, isso tem a ver com todo o aspecto do livro que eu estou escrevendo, mas uma das coisas, porque é imenso esse universo. Então, uma das coisas que eu quero direcionar esse livro são para esses casais, porque assim, a gente sabe que temos... Stanford a Universidade de Stanford, ela fez uma pesquisa e realmente ela notou o seguinte: 30% dos problemas de infertilidade da mulher, 30% do homem, 30% dos dois. 10%. Gente, tá tudo muito bem, obrigada. E por que eu não consigo engravidar? Então, gente, nós fazemos um neném a 2 e sempre a mulher se preocupa com ela. Rapazes, vocês têm que começar a se preocupar, porque a cada década os homens estão diminuindo a fertilidade. Jura? Então, a cada década os homens estão tendo menos quantidade de espermatozoide, pior qualidade de espermatozoide, em formologia e em motilidade. Jura? E uma das coisas que o espermatozoide é muito sensível, tá? A grande vantagem é que nós temos como, depois de 3 meses de modificação alimentar, nós temos como contabilizar e, gente, a melhora é estupenda. Jura? Exato. Então, o que acontece? Uma das primeiras coisas que, rapazes, vocês têm que dar uma olhada é em relação aos contaminantes ambientais. Então, poluição, mas dá para viver fora de São Paulo? Não dá. Depois a gente vai falar o que fazer, tá?
agrotóxicos, que como nós vimos naquela pauta maravilhosa que você fez sobre água, nós temos isso na água que você bebe, também, né? Influencia. Inclusive agrotóxico terrivelmente. Fora isso, você tem o bisfenol, que também nós já falamos a beça. E lembrando que bisfenol, se você, por exemplo, é caixa de banco, marido... Aquele papel. Aquele papel, gente, é veneno. Então, põe uma luva no marido. Ah, mas vai ficar estranho, mas você não quer o neném? Então, já começa... Claro, isso para a saúde geral desse marido. Exatamente. A alimentação também rica em gordura. Sim. Sedentarismo também piora essa produção de espermatozoides. Não, e você não sabe. Recentemente eu tive também conversando com um professor de educação física que está fazendo um doutorado belíssimo na Universidade de Viçosa, em Minas, que é uma das universidades, assim, campeãs de nutrição. Gente, mudou o que nós consideramos sedentarismo. Porque uma pessoa ativa, eu falava assim, 10 mil passos, você no pedômetro já tira você do sedentarismo. Não. Agora, não basta os 10 mil passos. Você não pode ficar sentado mais de 2 horas na mesma posição. Tem que se mexer. Tem todo um contexto no seu metabolismo, que depois a gente pode até fazer uma pauta sobre isso, que é belíssima, que... Deu 2 horas, um pouco antes, bota vai dar uma andada. Bota o despertador, um aplicativo, sabe o que? Para beber água, por exemplo. Então, você levante e vai. Há muitos anos, a SOCESP, que tem um dos melhores congressos aqui em São Paulo, aliás, tem muita gente que nem vai no Congresso Brasileiro, mas vem no da SOCESP, o que acontece? Eles me falaram que deveria fazer o seguinte, cada vez que você levantasse, você deveria fazer 2, tipo um agachamento. 3, exatamente. Que isso já modificaria essa quantidade de exercício. Exato. Então, o sedentarismo também prejudica a produção de espermatozoides. Sim, é um contexto global e nós vamos falar disso mais um pouquinho. A gente está falando dos homens, né? Muitas vezes os maridos ficam até meio chateados. Ai, mas eu vou ter que fazer exame. Não, mas tá tudo bem comigo. E tem que fazer, né, gente? Começa a planejar a gravidez. Tem que fazer, o homem tem que ter noção ali dessa contagem que você falou, né? E da qualidade desses espermatozoides. Até para ele se animar, que na mudança de alimentação, a repercussão é incrível. Inclusive, gente, por exemplo, o estresse é o maior vilão. Estresse, gente, para variar. Estresse é terrível. Porque o estresse, ele provoca estresse oxidativo no seu organismo. E uma das piores coisas para o espermatozoide é esse estresse oxidativo. Fora isso, lembra que eu já falei várias vezes que o estresse desvia zinco para acudir um metabolismo que está desequilibrado. E esse zinco precisa ser usado aonde? Para formar ácido clorídrico, para poder quebrar a proteína adequadamente. Aí não quebra, vai parar no intestino, faz translocação na parede, porque ficou aquela proteína enorme, machucando, fazendo buraquinho. E toda proteína, quando entra na corrente sanguínea, ela provoca um outro estresse, né? Então, você fica depletando o nutriente. E o homem, o zinco, gente... É um contexto global, mas eu digo o seguinte, falando de espermatozoide, o zinco é tudo. Pelo seguinte, você não faz uma divisão celular sem zinco e o espermatozoide precisa. E quando o homem ejacula, ele perde 1 miligrama de zinco por ejaculação. Então, gente, fundamental esse zinco e baixar esse estresse. Uma das coisas que baixa estresse é justamente a atividade física. Verdade. Gente, procurar coisas que deem prazer, que são gostosas, estar com pessoas que você gosta. Exato. Agora, eu te pergunto, doutora Gisela, onde a gente encontra zinco? Por isso que eu fiz esse livro maravilhoso. Tem a tabela. Tem tabela. Então, a tabela tem todos os nutrientes. Porque, gente, precisa do zinco e de tudo. Mas, aqui você tem, por exemplo, agente B, o complexo B importantíssimo, né? Então, olha aqui, zinco, vamos lá, olha zinco. Primeiro, nas carnes. Tá, deixa eu mostrar aqui para os meninos, ó. Nas carnes, tudo isso tem zinco. Tudo isso tem zinco, assim, da maior quantidade para a menor. Então, as carnes, o patinho. Legal. Olha que bacana, é uma carne magra, porque a gente tem que evitar gorduras, né? O lagarto. Gergelim. Músculo, que tem triptofano, que a gente já falou a respeito. Gente, gergelim é um dos campeões. Então, gergelim, em vez de ficar comendo barrinha de qualquer coisa, come barrinha de gergelim, que é super bacana. Do Pará. Exatamente, que eu ponho nesse tom, porque tem pessoas, por exemplo, homem que tem herpes.
cuidado, porque as castanhas têm um aminoácido chamado arginina, que o herpes ama. Então, muita gente no Natal, estourou herpes. Claro, se empanturrou de castanhas, nozes e essas coisas. Aí você tem também as proteínas, de modo geral, tem zinco, mas eu gosto muito, muito, muito do gergelim, que você pode jogar numa salada, você pode jogar o gergelim preto em cima de uma manga. Nossa, uma delícia. Do peixe, fazer aquele peixe selar com gergelim. Então Gostei. Entende? Então não precisa só ir para os frutos do mar, para a ostra, que às vezes é acesso difícil, né? Tá. Mas o mais importante é não depletar o zinco. E no caso das mulheres, o zinco também é importante para as mulheres. Sim. Então, tudo isso que a gente fala nessa parte nutricional dos homens, idem para as mulheres. Tudo que é bom para o homem é bom para as mulheres. E a minha proposta nesse livro próximo vai ser a mudança de alimentação para que você melhore a sua fertilidade, você consiga conceber uma criança saudável, porque já vai melhorar o aspecto nutricional daquela mãe e perpetuar essa criança num ambiente que coma direito. Também. Agora, para a gente fechar esse primeiro momento, doutora Gisela, uma pergunta importante, que eu já li várias vezes e tal. O inhame. Falam muito do inhame. Que ele é aí, né, enfim, quem quer engravidar começa a comer inhame, que o negócio funciona, é verdade? Antes do período da ovulação. Antes. Uns 15 dias antes. Inhame, gente, faz salite de inhame, come inhame no café da manhã, inhame. Olha que legal. E olha, as populações onde são, assim, onde o inhame é mais consumido, costuma ter gêmeos. Que interessante. Interessante, né? Então está ligado à fertilidade. Está ligado, sim. Isso já está comprovado cientificamente. Inhame é bom demais, né? Nossa. O cará tem as mesmas propriedades? Não, é o inhame. É o inhame mesmo. Que é uma família com um nome super complicado, botânico, e é essa a família que é perfeita. E dá para fazer muita coisa. Ai, que delícia. Então, meninas... Um músculo na panela de pressão, com em vez de batata, o inhame. Uma delícia. E cebola. Uma delícia. Prato único, gente. Olha, coisa boa. Purezinho de inhame. Gente, muito finaliza bom. Com raspinhas. Tô numa fase raspinhas de limão. Finaliza com raspinhas de limão. Muito bom. Tem terpenos, é interessantíssimo. É bom, então, raspinhas de limão? É muito bom. E como é a parte oleosa da fruta, você não tem o problema da octopamina, entende? Então, realmente você dá aquela alergia que você explicou. Que pode ser ruim para refluxo, que pode dar enxaqueca e problemas de pele. Mas para neném, lembre, né? Os cítricos, entra depois de 2 anos. Melhor, né? Melhor. Vamos começar colocando uma perguntinha da nossa primeira parte de hoje. Muito boa. De fertilidade. Olha que linda, é a Vanessa. Um beijo pra você. Tenho 32 anos, ovário policístico, e sei que isso não me impede de engravidar, mas estou tentando e não consigo. Será que o sobrepeso do meu marido, que adora uma cerveja, refrigerante e outras coisas que não fazem bem à saúde, pode ser a causa, né, de não conseguir? Tá. Onde é que eu falo? Vanessa, nesse livro vão ter testemunhos. E eu justamente cuidei de uma moça que tinha desde cedo ovários policísticos e através da nutrição funcional, fazendo tudo aquilo que está no livro, tudo posso, mas nem tudo me convém, ela curou. Jura? Curou. Eu tenho ovários policísticos. Curou. Coisa chata esse ovários policísticos. Teve o seu bebê. Existe todo um contexto envolvido no seguinte, você tem que ver, por exemplo, intestino. Mas para que intestino que eu tenho que ver com ovários policísticos? Acontece, e a gente vai falar de fígado a próxima vez, que é o seu fígado que desmonta os hormônios. Mas se você não tiver uma microbiota saudável, o que acontece? O hormônio desmontado, as más bactérias montam de novo esse hormônio e jogam na corrente sanguínea. Entendi. Outra coisa envolvidíssima em síndrome de ovários policísticos, a bendita da insulina. Então tem que ser uma alimentação de baixo índice glicêmico. Agora, falando de glúten, eu tiro em todo mundo por várias razões, mas vocês... Hoje o glúten é um glúten moderno, você tem 20 vezes mais glúten no trigo do que antigamente, e aquele cruzamento fez com que você tivesse uma dificuldade de quebrar. Então ele vai inteiro para a corrente sanguínea, aquela história que a gente falou. Seu sistema imune, o que faz? Ele fotografa o inimigo para destruir. A sequência do glúten, se você tiver genética para isso, ela pode ser igualzinha à sequência daquela proteína que faz a anidação do bebê. Então, por isso que mulher... E aí compete. Por isso que mulher celíaca tem tanto aborto de repetição.
Porém, a gente já sabe que hoje a doença celíaca, ela pode ser extra-intestino. Então, gente, pelo sim, pelo não, tira o glúten. Tá tentando engravidar? Dica de doutora Gisela Saviano. Não, isso é básico. E olha, Boa. não se preocupe, porque síndrome de ovário policístico tem como a gente tratar bem, viu? Através da nutrição. E o livro da doutora Gisela a gente vai mostrar, inclusive eu vou passar o site no final da pauta. Vocês podem acessar lá, tem todos os seus livros, tem tudo, gente. Então, assim, informação nunca é demais, meninas. Vamos começar a primeira fotinho? Vamos lá, vamos ver quem mandou pra gente o primeiro desafio VB. Eu quero ver o seu jantar. Esse olha é o lá. jantar. Que Jantar bonito. no esquema. Listres, um beijo. Então vamos lá. Jantar no esquema. 2 ovos feitos na couve sem óleo, Uau. couve refogada com alho e cebola, alface verde e roxa, pepino, cenoura, rabanete, um fio de azeite, uma colher de mix de gergelim, linhaça, chia, amaranto. Nossa, até engasguei. Primeiro, 2 ovos. Perfeito, é uma proteína e de ovos inteiros, né? Fica aquela neura de fazer omelete só com clara. Não necessita. Não faça, tá? Lembre, mais de 20 gramas de proteína por refeição. Você não estoca e vira gordura. Verdade. E aqui você tem, assim, todos os nutrientes importantes para cérebro. Mulheres grávidas, pelo menos, estão falando de nutrição e fertilidade. Mas olha, gente, mulheres grávidas, um ovo pelo menos por dia para o bebê. Verdade. Tem associação com diminuição de depressão pós-parto. Que legal! Muito bacana, Importante. muito bacana. O professor Juarez Calegaro fala muito isso. Olha, amei o seguinte, olha, a couve, a salada, de um modo geral, é carboidrato, mas é o melhor carboidrato para você comer à noite. Verdade. Evita à noite os tubérculos, é carboidrato, mas é raiz e vai virar um açúcar rapidinho. Então, quais seriam? Batata? Tudo que é raiz, tudo que está por baixo da terra. Tá? Isso Evitar daí, tudo à noite. Evitar, tá? Isso daí, então é o mesmo o inhame, né, que a gente falou tanto, pô, come no café da manhã, no almoço, mas deixa no jantar. Pra quê? Porque à noite você vai ver que você tem mais dificuldade em relação à insulina. Apesar de nós... Por que eu gosto dessa proteína toda que ela colocou na proteína correta? Porque à noite você constrói os músculos que durante o dia você malhou. Entendi. Então, à noite é hora de construir. E ela colocou aqui perfeito, nutrientes ótimos. Lembrando que o alho e a cebola são excelentes temperos. Nada de tempero pronto. Nada de tempero. Vamos... mesmo porque... Sabe esses corantes que eu falo no livro Alimente Bem Suas Emoções? Esses corantes estão associados à baixa de motilidade nos espermatozoides. Então, gente, nada de alimentação industrializada, refrigerante. Você falou tanto da água de coco. Tem coisa melhor? Para as crianças, então, nem se fala, né? Mas água de coco, compra o coco. Você compra um saco desses, baratíssimo. E faz em casa. Na hora você fura, é rapidinho. Eu faço isso em casa, gente. Vale a pena. Vale a pena. Vamos pro próximo? Vamos. E olha, fiquem atentos, porque quando a gente está falando do jantar, não é só avaliar o prato, não. Isso. Mas avaliar a quantidade do jantar. Exato. O prato tem que ser um pouquinho menor que do almoço, porque é noite, doutora Gisela? Olha, o que precisa é não passar de 100 gramas da proteína. Tá. Agora, legume e verdura À à vontade. E nada de fruta à noite. É verdade. Tem gente que fala, eu só comi uma frutinha. Açúcar puro? Sabe que eu faço um monte de teste lá em casa, inclusive comigo. O que eu fiz? Eu comecei a furar meu dedinho todo dia de manhã para ver minha glicemia em jejum. Gente, é batata. Você comeu fruta, a glicemia está mais alta. Você comeu carboidrato de rápido índice glicêmico, cuscuz, por exemplo, que eu amo, também, né? Mas à noite melhor não, né? Semolina, aquele cuscuz de semolina árabe, não. Tá. A glicemia aumenta. Olha, doutora Gisela, vocês sabem que ela, além de muito sincera, que ela tá vale a pena e na dica, vale a pena. Vamos lá. Esse jantar lindo é da Josi Vida Saudável, um beijo pra Bárbaro. você. Jantar super leve, salada de couve, amei. tomate cereja, mais espaguete de abobrinha. Yes, eu ensinei, eu cozinhei aqui no programa. O máximo. Depois te mostro. O máximo. Olha. E peixe assado. Excelente, Lindo. assado, perfeito. O espaguete de abobrinha você pode fazer tranquilamente, é maravilhoso. À noite é ótimo. E olha, o tomate cereja, se você não tem condição de comprar um tomate orgânico, o tomate cereja é o menos complicado. É o que tem menos agrotóxicos. Então também tá uma dica ótima. Tá legal, tá bonito, tá bacana. Você vê como é colorido? Tá lindo. Né? Tá lindo. Agora uma pergunta importante. Peixe, que peixe você diria que são peixes legais? Gente, corta cação da sua alimentação. O que tem o cação? Peixe que tá mais contaminado com mercúrio, é o que tá mais contaminado. Lembre sempre assim, quanto menorzinho o peixe na cadeia alimentar, mais saudável. Porque o grande come o pequeno, come outro, come outro. O pititico só come as plantinhas lá no fundo Então ele é o do mar. melhor.
Sardinha é bárbaro, pescada, linguado, São Peter, tá? Esses são os melhores. E salmão e atum, o que a gente pode dizer que também tem que tomar um cuidado? O atum é um grande predador, tá? E o salmão, ele tá altamente, sabe, com corante. Na verdade, eles estão pondo agora beta-caroteno que a gente andou reclamando. E olha, gente, de ômega 3... fuja, porque não tem. Não tem. Eu pedi lá pra menina, você sabe que como a gente tem a nossa produção toda, quer dizer, o nosso consumo é do salmão chileno e ele é de cativeiro, eu tive a preocupação de entrar em contato com eles, estou esperando a resposta até agora. Ninguém falou. Ninguém falou nada, porque eu queria saber, escuta, tem ômega, vocês dão alguma coisa que seja precursora, vocês abaixam a temperatura da água, porque, gente, o ômega 3 é formado através do quê? O peixe come os fitoplânctons, que são umas algas. Essa alga no peixe em temperatura baixa que forma o ômega 3. Entendi. Tá? Agora, a sardinha é campeã. E sardinha tem coenzima Q10, que para os espermatozoides também tá no livro, que é fantástico. são bárbaros. Então, muitas sardinhas para os meninos, hein? Sim. Vamos pro último prato, doutora Gisela, aqui, ó. Tô levando bronca hoje. Ai, que bonito. Vamos ver o que é isso. Jantinha não é saudável, mas é gostosa. Então ela vai contar. Gostei que vocês separaram uma que não é saudável, mas é gostosa. Vamos entender. Dieta _ vida. Bom, eu não sei o nome, mas um beijo pra você. Doutora Gisela, à noite ela escolheu, então, 2 fatias de pizza de frango com o famoso... Esse aqui é marca, tá, gente? Tá? Vocês já viram o que é o queijo cremoso, né? O famoso catupa. Yeah. E aí, doutora Gisela? Esse Bom, aí, gente, esse aí foi longe. Esse aí. Olha... O que é o bacana da pizza? Tem alguma coisa que é boa na pizza? Olha, gente, honestamente... A cara Olha, prefiro que você vá para um restaurante japonês do que para uma pizzaria. Apesar que hoje as pizzarias, para quem costuma ir, eu vejo pacientes falar, ai, mas todo mundo gosta. Ai, mas sabe que eu descobri que tem um carpaccio e tem salada. Isso. Então eu como o carpaccio e a salada e o pessoal come a pizza. É gostoso pizza? É. Olha aqui, o carpaccio, você vê meus posts, né? Vai na pizzaria com o marido, mas come a carpaccio e a salada. É isso. Exato. Gente, é aquela história. Uma vez na semana requeijão cremoso. Olha... eles mudaram gente, rapidinho. Uma vez por semana rola? Não, outro dia o padre Fábio de Mello me perguntou, ai, Gisela, mas uma vez por semana pode? Eu falei, pode pecar uma vez por semana? Ele falou, não, minha filha, eu já entendi. Não, eu sou daquela que... Tem que ser quando tá com muita vontade, quase morrendo, fala, ai, não vou aguentar. É naquela situação que não tenho outra coisa, vou ter que estar aqui. Entendi. Aí, tudo bem, por isso você tem que ter um organismo saudável para combater. Consumir isso, você mandar embora. Então, se for uma refeição, não é? Uma vez, no almoço, uma refeição na semana... De repente, se o organismo estiver bem bacana, ele dá uma combatida. Mas daí não vai escolher com requeijão cremoso. Não, gente, pega uma pizza de rúcula e de preferência já tem pizza sem glúten. Tem, Marta Tatini. A Marta Tatini, na Taioba, você tem, pode fazer não delivery. É bacana? Agora, muito. Pra fechar, o frango é bacana na pizza, pode ser, a gente pode ainda frango. E mussarela, uma mussarelinha? A mussarela de búfala que tem se mostrado a menos alergênica. Então essa, eu tô tão brava com glúten que agora eu tô até fazendo um pouco as pazes com a mussarela de búfala. Com a mussarela de búfala, tá. Então uma mussarelinha de queijo búfala, de ovelha, um iogurte de ovelha, eu tô começando a ficar mais simpática com eles. Então, dieta vida... Hoje não deu. Hoje a doutora Gisela condenou essa pizza, mas vamos tentar procurar umas mais saudáveis. Marta Tatini, de repente, vem fazer uma aqui no programa para quem gosta de pizza. Seria Fechou? Ótimo. Vamos marcar. Excelente. Doutora Gisela, só posso te agradecer. Estourei tudo que eu podia, que não podia, mas vale a pena, porque você é maravilhosa. Obrigada mais uma vez. Sempre um prazer tê-la aqui. Igualmente. Quem quiser mais informações da doutora Gisela, entra em contato com ela, responde. Super querida. E tem o Insta, é tão fácil pelo Insta. Nossa, o Insta é bárbaro. @Gisela Savioli. Tudo junto. Ou site www.giselasavioli.com.br. Tem todos os livros. Tirem as dúvidas, gente, porque esse assunto é fundamental para o resto da vida. Muito obrigada. Desafio para a próxima vez. E aí? Que carboidrato você está comendo? Ótimo. Aprovado? Aprovado. Queremos ver o seu carboidrato. No café da manhã, no almoço e talvez no jantar. Se bem que a gente já deu a dica hoje. Tchau, gente. Beijo, até a próxima. Até a próxima. Ai, que tudo.